Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. E antes de fazer a leitura, eu já digo que você, após a mesma, mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente ainda vai percorrer não só esse texto, mas outros dois. Texto do Evangelho de Marcos 8, do 27 ao 38 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, aqui nós temos 2 principais personagens dessa história. Você pode ver que nós começamos com Jesus e os seus discípulos. Jesus é o personagem principal de qualquer história. Onde ele está, ele pode não ser citado primeiramente, mas quando ele é citado, ele acaba sendo o personagem principal. É ele quem traz a mensagem, é ele quem traz os ensinamentos, é ele que traz as lições que nós tiramos para a nossa vida, que estão contidas na sua palavra. Mas também Pedro é um dos personagens principais. Pedro aparece aqui, nessa porção que nós lemos do 27 ao 38, como também sendo alguém de quem vai ser falado alguma coisa, e também de quem vai ser cobrado alguma coisa. E antes que a gente adentre mais profundamente nesse texto, ele começa no versículo 27 dizendo que Jesus ia com seus discípulos no caminho para os povoados de Cesaré de Filipe. Isso quer dizer que Jesus vinha de uma caminhada com os seus discípulos. Eles não partiram de um ponto inicial e estavam caminhando para outro. Eles já vinham de algum outro local. E que outro local era esse? Versículo 22 vai falar sobre a cura de um cego em Betsaida. E olha o que é que diz esse texto. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Preste atenção nesse começo do texto. Jesus não fez com que aquele cego fosse para o alto de um templo, de um edifício. Jesus não fez com que aquele homem fosse para o centro da praça principal daquela localidade. Jesus não levantou aquele homem para que todos vissem. Levou para fora da aldeia. Segunda coisa que nós percebemos, aplicou saliva aos seus olhos.
Se você, como Davi Charles Gomes, perdeu a sua lente de contato durante uma pregação, sabe que a coisa que você menos pode fazer é passar saliva naquela lente para colocar de novo. Naquela hora que ele fez aquilo na consciência cristã, a gente comentava entre si: vai infeccionar o olho do homem. A gente não pode passar saliva nos olhos. Às vezes a nossa mão está suada, o olho começa a lacrimejar, aquele argueiro nos olhos, e a gente não deve passar os dedos sujos e suados, porque até a poeira do tempo que nós estamos, porque não está sendo tão chuvoso, então quanto mais vento que aparece perto de nós, mais coberto de poeira a gente fica, como ficam também os nossos carros e as nossas motos. Então quando a gente pega nos olhos, começa a sentir também mais ardência. Então como é que Jesus Cristo pega aquele cego fora da aldeia, usa esse método terapêutico tão incomum, tão inusitado? Eu vou pegar minha saliva e vou colocar nos seus olhos. E ele ainda pergunta: você vê alguma coisa? É óbvio que as pessoas que poderiam estar ao redor, se ele estivesse numa praça, diriam: é lógico que esse homem não vê nada, você aplicou saliva aos olhos dele, você não deu um colírio para ele. E se você já assistiu alguma pregação do Hernandes Dias Lopes, por exemplo, falando sobre as igrejas do Apocalipse, ele vai dizer que uma daquelas igrejas tinha fontes de águas que eram medicinais, que muitas pessoas utilizavam aquelas águas para fazer colírios. Aqui a gente não vê nada disso. Aquele homem simplesmente era cego, e cego de nascença. E Jesus Cristo não estava utilizando colírios receitados por médicos ou colírios fabricados exatamente para aquela finalidade. Ele estava usando um colírio chamado sua saliva. Na realidade, o colírio nem era a sua saliva, era o seu poder, a sua palavra, a sua mão poderosa. Isso é que curaria aquele cego. Então a gente percebe no versículo 24 que este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Na nova versão internacional, você vai dizer que eu vejo homens como árvores. Então ele não estava totalmente com a sua visão recuperada. Era como se ele estivesse agora vendo como vultos. Então ele não sabia distinguir se o que estava na frente dele eram homens ou eram árvores. Então por isso mesmo que Jesus novamente vai colocar as mãos nos olhos daquele cego. Quando você tem qualquer problema de visão, sabe que, no meu caso mesmo, que é miopia com astigmatismo, essa combinação fantástica, se eu tirar os óculos aqui eu não distingo o rosto de ninguém. Acho que talvez dessa altura aqui também não vou distinguir nenhuma das letras da minha Bíblia, também não são tão grandes. Então é como se aquele homem passasse de cego agora a míope. Ele não está distinguindo de longe quem são aquelas pessoas. As pessoas que o levaram para que Jesus o tocasse. Mas ele cria. E as pessoas que o levaram também criam. Esse aqui não é o primeiro milagre que Jesus está fazendo. Estamos em Marcos 8. Se você for mais para trás, vai perceber que Jesus já tinha feito muita coisa. O seu nome já estava sendo associado a milagres, a curas, a eventos miraculosos, a eventos fantásticos, a coisas que nenhum outro homem fazia, a coisas que a palavra dele proporcionava, mas a palavra de um homem comum não fazia nada daquilo. Então ele novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. A cura estava efetuada. Mas aí Jesus vai falar pela primeira vez de uma coisa que a gente fica se perguntando o porquê. E vai ter a resposta com o texto que a gente vai observar hoje à noite. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Diferente dos apóstolos do século 21, Jesus Cristo não queria que ninguém soubesse da cura que ele tinha efetuado. Não queria divulgar, até porque não existia na época, não tinha internet, mas ele não queria divulgar nos umbrais das portas ou nas portas dos templos, que seria o equivalente. Não queria divulgar o que ele tinha feito. Ele não queria ser louvado pelo que fazia,
ele devia e tinha que ser louvado pelo que ele era e pelo que ele é. Nós não podemos correr atrás de Cristo pela cura que ele pode fazer no nosso corpo físico. Nós devemos sim correr atrás dele. Quando ele nos atrai, é correr mesmo para que ele faça a cura do nosso corpo espiritual. É que ele cure a nossa alma, que ele transforme a nossa alma, transforme o nosso viver, porque transformando a nossa alma, transforma tudo. Se ele me curasse apenas de uma cegueira, eu passaria de cego a uma pessoa que vê. Mas quando ele cura da minha cegueira espiritual, eu passo de uma pessoa morta para uma pessoa que vive, e vive para a glória dele. Então ele diz, não entres na aldeia, eu levei você para fora da aldeia, eu curei você, mas não entre. Não entre. E nisso daí está implícito, não fale que fui eu. Não diga que fui eu que fiz isso. Apenas desfrute dessa bênção, apenas veja. Tanto de tempo que você perdeu sem visão, aproveite e contemple as maravilhas que eu fiz com minhas próprias mãos. E aí vem o versículo 27, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Os discípulos tinham acabado de ver mais uma manifestação do poder de Deus, da sua palavra, das suas mãos, utilizando métodos que as pessoas poderiam até pensar, isso é uma coisa louca, mas ele utilizou das coisas loucas para confundir as coisas sábias. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha, nenhum médico resolveu. O toque nas vestes de Jesus resolveu o problema dela. Ele disse imediatamente, ele não pronunciou palavra, ela não pronunciou palavra, mas quando ela toca, ele disse, alguém me tocou. Mas mestre, tem tanta gente aqui, qualquer pessoa pode ter tocado, mas eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então ele sabe sim o poder que tem, mas ele não queria se fazer maior do que os outros por ter esse poder. Esse poder não era para tornar o nome de Jesus grande, mas era para anunciar o Pai e a instalação do seu reino aqui na terra. Então no versículo 27, no finalzinho, ele caminhando com os discípulos pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos sabiam quem ele era. Viam dia após dia quem era Jesus, qual a sua mensagem, o que ele era capaz de fazer, e eram ensinados por ele numa mensagem que deveria ser transmitida depois da sua partida. Eles deveriam ser fiéis a essa mensagem, mas as pessoas ao redor não tinham noção de quem era aquela pessoa que estava na frente delas. Talvez aqueles que tinham visto agora a cura do cego de Betsaida sabiam perfeitamente, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse homem não pode ser simplesmente um humano como nós. Tem que ter alguma coisa diferente com ele. Ele tem que ter um quê de divindade, mas ele não tinha um quê de divindade, ele era totalmente divino e ao mesmo tempo totalmente humano. E o versículo 28 diz que eles respondem com aquilo que ouviam falar. Eles dizem João Batista. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista tinha sido aquele que preparou o terreno para que Jesus viesse, dizendo, olha, hoje eu estou batizando vocês nas águas, levando vocês até o rio, aspergindo água nas suas cabeças, dizendo que vocês fazem parte da comunidade dos santos, vocês fazem parte, estão entrando na família de Deus, vocês estão sendo adotados por Deus para serem filhos dele. Mas Jesus Cristo viria justamente no rastro daquela mensagem de arrependimento. Arrependam-se e saibam que ele é Deus. Arrependam-se dos seus pecados e creiam que ele é o Filho de Deus. Arrependam-se e creiam que nele há salvação. E ele vem com o seu ministério, claro, também movido pelo Pai, mas não era João Batista. Outros diziam que ele era Elias. Interessante que até quando eu era bem pequeno, eu escutava de algumas pessoas, hoje já é mais incomum esse tipo de abordagem, mas que Elias poderia vir a qualquer momento. E eu ficava me perguntando, mas como assim Elias pode vir a qualquer momento?
Não, mas porque Elias não passou pela morte. Elias foi aos céus pela carruagem de fogo. Então ele pode vir para estar de novo na terra, morrer e aí sim ser julgado. Eu não creio bem nisso. O fato é que Elias e Enoque não conheceram a morte. E obviamente que aquele homem que estava perto deles e estava fazendo aqueles milagres não era Elias. Elias já não estava mais entre aquelas pessoas, apesar de não ter passado por essa transformação da morte. E outros diziam, alguns dos profetas, deve ser um profeta. Essa visão é bem característica até os dias de hoje. Algumas religiões até consideram o nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, mas não como Filho de Deus, mas não como Salvador do mundo, não como aquele que é o único que contém a salvação, mas como profeta. Alguém que trouxe uma mensagem de transformação, alguém que foi revolucionário na sua época, e era tudo isso que Jesus Cristo não queria que acontecesse. Quando ele vai dizer mais à frente que ninguém fale sobre ele, era por isso que ele não queria. Que as pessoas não o reconhecessem como apenas um líder revolucionário. Porque pode perceber, na história da humanidade, todo aquele que foi exaltado como líder revolucionário, pouco teve a ver com Deus. Pouco teve a ver com transformação e salvação de vidas. E quase nenhuma revolução traz vida, como a revolução que ele proporcionou na vida daqueles que estavam na sua época e até os dias de hoje. Versículo 29 diz: então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele obteve uma resposta, mas ele pergunta agora aos discípulos sobre quem diriam que ele era. Pedro tem uma característica que aqui eu chamo a atenção para ela. Pedro era um tanto precipitado. E como Pedro era precipitado, ele não escutava até o final da conversa. Ele queria dar o seu parecer. Pedro não analisava todo o contexto. Ele pegava uma informação e lançava a sua conclusão. Então, percebendo que os outros discípulos tinham respondido segundo o que ouviam, Pedro disse, agora eu vou responder com a minha convicção, com o meu coração, com o meu Senhor que eu tanto amo, que depois ele negou. Mas Pedro disse com muita convicção, tu és o Cristo. Se atravessa no meio dos outros e diz, tu és o Cristo. No momento que Pedro nega a Cristo, Cristo sabia tanto, que Pedro não tinha consciência de quem ele ainda era, que ele pergunta por mais uma vez, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes. É nesse momento que a gente percebe que Pedro realmente precisava aprender um bocado, como nós também precisamos aprender todos os dias com o exemplo de Cristo. O coração e os olhos dos apóstolos estavam certos de que caminhavam lado a lado com o próprio Deus, mas não foi simplesmente isso que fez com que Pedro falasse daquela maneira. Ver os sinais produzidos dava para entender que aquilo não vinha da força humana, mas ainda não era só isso que deveria motivar o coração de cada um deles a dizer, tu és o Cristo. Não era simplesmente confiar na cura de um paralítico, na cura de um cego, na multiplicação de pães e peixes, na segunda multiplicação de pães e peixes, na pesca maravilhosa. Não era isso que deveria motivar o coração deles a dizer, tu és o Cristo. Como também hoje, mesmo percebendo que Deus ainda cura câncer, Deus ainda cura paralíticos, Deus ainda faz tudo o que nós não conseguimos imaginar que Ele possa fazer. Não deve ser isso somente que deve nos levar a dizer, sim, tu és o Cristo. A gente crê no que Ele faz ou crê naquilo que Ele é? Cremos nas suas maravilhas ou cremos simplesmente na palavra do seu poder? No versículo 30, Jesus diz, advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Se as pessoas começassem a procurá-lo simplesmente para obter benesses para si,
começassem a procurar como um curandeiro que efetua curas à torta e à direita, se começassem a procurar como um líder religioso e político e social que poderia transformar a mentalidade das pessoas e, obviamente, conseguir algumas coisas na sociedade, ele não cumpriria a missão para a qual veio. Tudo o que não poderia acontecer era que aquela missão perdesse o foco. Tudo o que não poderia acontecer é que a mensagem não fosse compreendida. Tudo o que não poderia acontecer era que Cristo não cumprisse cabalmente a sua missão de vir salvar o perdido. Ele tinha que ser apresentado como Filho de Deus, porque ele era e ele é o Filho de Deus. Ele não veio para ser líder revolucionário, ele não veio para ser rei com pompa e circunstância, ele não veio para ser o rei dos palácios cobertos de ouro, de vitrais, sei lá mais o que. Ele veio como Messias sofredor, e assim ele tinha que permanecer, até o dia de sua morte. Nós já lemos hoje, ele permaneceu obediente até a morte e morte de cruz, ele precisava passar por isso. A essa altura do campeonato, eles já sabiam disso, eles tinham a escritura que compreende os 39 livros do Antigo Testamento, fala sobre a necessidade do sofrimento desse Messias. Então ele não poderia ser exaltado acima de todos pelo que ele teria, mas sim pelo que ele era, pelo que ele representaria. Ele não foi o rei que veio de uma dinastia humana, com recursos humanos, com todas as pompas humanas, com toda a importância que as pessoas dão àqueles que são chefes de Estado. Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, diz Mateus 8:20. Jesus não permitiria de forma alguma que a sua vocação fosse desvirtuada. A preocupação é tão real, a preocupação é tão pertinente que quando a gente vai para o Evangelho de João, percebe um pouco disso. Abramos em João 6, versículos 1 a 15. No texto de João 6, de 1 a 15, nós vemos o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Tem alguma coisa bem parecida com o texto que a gente leu. As pessoas o seguiam porque tinham visto cura de enfermos. As pessoas o seguiam porque sabiam que dali poderia obter algum resultado. No versículo 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Qual a preocupação dele nesse momento? A princípio parece que é alimentar todas as barrigas vazias que estão se aproximando do local onde ele está, para que eles não saiam dali apenas saciados no seu espírito, mas também no seu corpo físico. Mas tem uma outra atitude que ele vai ter e outra finalidade dessa pergunta que ele faz a Filipe. Diz o versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, para testar sua fé mesmo. E ele diz assim, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele já sabia como alimentar todos aqueles. Ele já sabia da existência daquele pequeno mancebo com 5 pães de cevada e 2 peixes. Ele já sabia que multiplicaria tudo, que sobraria e que ninguém ia para casa sem alimento. Mas ele quis experimentar Filipe. Afinal de contas, Filipe andava com ele. Tinha que saber com quem ele estava. E ele respondeu: Filipe, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Olha, mesmo que a gente tivesse o salário de 200 dias, mesmo que a gente trabalhasse praticamente 7 meses, a gente não teria recurso suficiente para alimentar esse povo. Mesmo que a gente fizesse uma cota aqui, uma vaquinha, a gente não conseguiria juntar recurso suficiente nem para metade disso. É muita gente. Vejam que eles não tinham contado e nem iriam contar até o final da história.
O narrador bíblico é quem fala aproximadamente quantas pessoas ali tinham. Mas ele não olhou para quem estava do lado dele, olhou para quem vinha, olhou para as dificuldades e para a situação. Assim é com a gente também. Cristo está conosco. Dizemos que um com Deus é maioria, mas na hora que a coisa aperta e nós estamos vendo 5.000 vindo ao nosso encontro, a gente diz, eu acho que não vai dar. E ele nos pergunta, como é que você vai fazer isso? E você diz, eu não sei. Mas ele sabe, ele já sabia. E aí vem o versículo de número 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Antes que Jesus desse alguma resposta, ele já se adianta e diz, olha, é outro precipitado da história. É André que diz assim, olha, tem 5 pães e 2 peixes ali, mas eu sei que não dá para ninguém não. Então é apresentar uma solução já colocando um segundo problema. Jesus diz, como vamos alimentar essas pessoas? Ele diz, opa, tem uma solução, mas é insuficiente. O que é insuficiente quando você coloca nas mãos daquele que tudo pode e tudo tem? Nada. E o versículo 10 diz, disse Jesus fazer o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Primeira coisa, tenham calma, respire fundo, manda o povo se sentar. A gente não resolve nada com precipitação, com cabeça quente, olhando para as coisas que estão na nossa frente. Primeiro vamos pensar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E a gente sabe perfeitamente, na contagem oficial só entravam os homens, mas tem muito mais do que 5.000 pessoas ali. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, primeira coisa, apresentou-se algum problema? Ore. Ore. Mas não ore simplesmente dizendo, Senhor, me socorre, me livra. Primeiro dê graças. Dê graças até pelas provações, porque elas servem para que você tenha experiência com Deus, para que você persevere, não desista no primeiro obstáculo. E ele diz, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Quanto queriam, pode traduzir, sobrou. Comeram todos, se fartaram e até sobrou. Se a pessoa comeu uma vez e queria repetir, repetiu também. Quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ele também ensina aos discípulos, olha, não pode haver desperdício. Não é porque agora eu multipliquei tudo que vocês também vão deixar por aí. Recolham. Recolham tudo que sobrou. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Eles não tinham o que comer. E nem tinham o que colocar na boca daquelas pessoas. Eles achavam insuficiente 5 pães e 2 peixes. Eles saíram de lá com 12 cestos de pães cheios. É isso que Deus faz. É isso que Deus proporciona na vida daquele que coloca, primeiro, a sua vida à disposição dele e coloca a sua confiança também nele. E ele termina o texto dizendo, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora é muito fácil de falar, esse é o Messias. Ele tirou a gente de uma situação muito complicada. Só pode ser o Messias, só pode ser divino. Se ele te dá o pão de cada dia, talvez você não reconheça que ele realmente é o Filho de Deus. Talvez você só venha a fazer isso quando ele te dá a chave da tua casa. Mas aí tanta coisa você vai ter sido liberto, tanto livramento ele vai ter te dado, tanto cuidado ele vai ter dispensado a você, tanto amor, tanta misericórdia, tanta graça, que se em tudo isso você não viu a sua mão, você agora também não vai ser digno de dizer, esse é o Filho de Deus. Não diga ele é o Filho de Deus porque ele te deu alguma coisa. Diga ele é o Filho de Deus porque ele em mim fez muita diferença. Olha para o que eu era, olha para o que eu sou.
Eu não precisei que Ele me curasse. Eu não precisei ter um grande abalo financeiro. Eu não precisei estar na cama de um hospital. Eu simplesmente precisei que Ele entrasse na minha vida, para que eu percebesse o quão divino Ele é. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o mundo. Espera aí, vocês estão vindo aqui para me proclamar rei, então calma, eu vou me recolher. Não é isso que eu quero. Não foi para isso que eu vim. Eu não quero que vocês me aclamem como sendo o salvador da pátria, sem que vocês me reconheçam como salvador das suas almas. Não foi para isso. Jesus tinha essa preocupação de que ele não fosse visto senão como Messias sofredor, aquele que veio sim para sofrer no nosso lugar, aquele que veio sacrificar o seu corpo e não usurpar da sua condição de ser Deus, para que nós pudéssemos ter vida. E no versículo 31 ele vai predizer a sua morte e a sua ressurreição. Marcos 8,31 diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Os discípulos estavam conscientes de quem ele era e ele passou a explicar que seria necessário enfrentar várias coisas para levar a cabo a missão que o Pai tinha dito, missão que o Pai lhe dera. Enumerando aqui quais eram essas aflições que Jesus passaria. Primeiro, sofrimentos. Hoje foi cantado um louvor baseado no Isaías 53. Isaías 52, 13 a 53, 12 vai mostrar esses sofrimentos. Vai mostrar que era necessário tudo isso. Às vezes a gente fica, mas Senhor, precisava mesmo moer o teu filho? Precisava mesmo fazer com que o teu filho fosse traspassado por uma lança? Precisava mesmo fazê-lo subir ao madeiro, como todos aqueles que subiam eram considerados malditos? Eram considerados criminosos sem ter feito nada? Era realmente necessário que ele vertesse todo o seu sangue para que pessoas tivessem sua vida hoje? E muitas vezes nem valorizassem a vida que têm? Era necessário que ele passasse por tudo aquilo, toda aquela agonia? Era sim. É o plano de Deus. E o plano de Deus foi perfeito e perfeitamente cumprido na vida de Jesus. Mas não era só isso, ele tinha que ser rejeitado pelos anciãos. Havia um conselho de 71 membros que governava a vida da comunidade judaica, todos os assuntos daquela comunidade. Como se hoje a gente tivesse, por exemplo, um sínodo reunido que ia tratar sobre todas as questões que fossem necessárias de decisão dentro daquela comunidade. Os líderes da comunidade judaica, aqueles que tinham o poder de dizer sim ou não, o rejeitaram. Mas também foi rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e aqui ele prediz que as famílias ricas dos principais sacerdotes, procedentes dos saduceus, também estariam envolvidas na sua morte. Quantas e quantas vezes a gente percebe nos textos dos evangelhos pessoas que eram chamadas de mestres da lei e que se apresentavam a Jesus não para aprender de quem ele era, não para ouvir sua mensagem, não para que tivessem suas vidas transformadas, mas simplesmente para testá-lo. Vou fazer uma pergunta, se ele souber responder, eu faço outra. Se ele me der uma resposta convincente, eu creio nele. Chamados mestres da lei, mas participaram também de sua morte. Havia uma expressão típica para pouco tempo, 3 dias. E ele tinha dito, eu vou derrubar esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Era necessário que ele fosse morto e após 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, sem rodeios, sem enigmas, sem parábolas. Até porque Marcos 4 vai mostrar para a gente que quando ele falava em parábolas era para que alguns, ouvindo, entendessem e vendo, enxergassem o sentido de todas aquelas palavras. Para que, mesmo que eles ouvissem e fossem alvos de uma pregação, não fossem convertidos. Isso dói no coração. A primeira vez que eu li Marcos 4,12, quase que eu tinha
Uma coisa muito, muito ruim, porque eu pensava, meu Deus, quer dizer que então algumas pessoas vão vir e não vão entender, para que não sejam salvos. Sim, é isso. Mas para esses aqui ele falou sem nenhuma parábola, sem nenhum enigma, claramente, apenas citando as dores que haveria de passar, mas ressaltando sempre que essas dores compunham o plano divino de salvação. Versículo 32 diz ainda: Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro de novo aparece e começa a reprovar Jesus. Mas Senhor, imaginando aqui qual seria a reação de Pedro: Senhor, nós não queremos que o Senhor sofra, nós não queremos que o Senhor morra, nós não queremos que o Senhor se aparte de nós. Se o Senhor sair daqui, o que é que vai ser da gente? A gente não tem poder para curar cego, a gente não tem poder para curar paralítico, a gente tem poder para multiplicar pães e peixes. O que é que a gente vai fazer? Como as pessoas vão crer na mensagem que a gente tem falado se não virem o Senhor vivo na frente dela? Senhor, não pode ser assim. Tem que ter alguma coisa errada. Não tem nada de errado no plano de Deus. Não tem nada de errado no sofrimento do Salvador. Os errados éramos nós. Os errados estavam ali na frente dele, inclusive Pedro e os discípulos. Não teriam vida se ele não morresse. Pedro não percebe, não tem o entendimento correto de que se não fosse daquela maneira, nem ele teria vida, nem ele seria perdoado dos seus pecados, nem ele seria justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele era líder entre os 12, mas parece que não existia consciência de que Jesus tinha que sofrer. Essa falta de entendimento de Pedro foi a brecha para que Satanás atuasse. Jesus atua de uma forma muito singular nos textos que nós lemos hoje à noite. Ele trabalha particularmente com a sua vida. Ele não quer holofotes. Apesar de termos que trabalhar para propagar o seu nome e colocá-lo sim nos holofotes de todo mundo. Mas não era isso que ele queria. Ele levou o cego para fora da aldeia. Ele não quis ser proclamado rei quando as pessoas o acompanharam depois de várias curas, depois de vários sinais e maravilhas, e ele também multiplicou os pães e peixes. A forma de Satanás atuar também está descrita aqui. Nós temos fraquezas. A fraqueza de Pedro era a incredulidade e a precipitação. E aqui ele vai ser aproveitado nesse momento para que Satanás também atue na vida dele. É por isso que Jesus Cristo fala de forma tão dura. Talvez ele, como discípulo, diga: eu não sou digno de receber uma palavra dessa. Eu sou discípulo do Mestre. Mas você não está entendendo nada, Pedro. Você pode ser discípulo quantos anos você quiser. Trazendo para a nossa realidade, você pode ter carteira de membro 50 anos. Se você não estiver entendendo o Evangelho, não adianta, vai receber palavra dura do Senhor todos os dias, para que um dia você venha a perceber quem Ele de fato é. Ele não sonda os nossos corações, mas quando nós demonstramos essa fraqueza, Ele atua. E essa brecha para a atuação de Satanás foi na busca de frustrar o plano de Deus. Se as pessoas começam a se comover e fazem um levante para que Cristo não suba à cruz, como haveria salvação? Se o plano eterno de Deus não fosse consumado naquela cruz, se Ele não tivesse dito: está tudo consumado, está feito o plano de Deus, como as pessoas hoje desfrutariam de vida e vida em abundância? Se os discípulos tivessem se sensibilizado, tentassem proteger a vida de Jesus, tentassem evitar os seus sofrimentos, não haveria o sacrifício vicário. Por isso ele diz: arreda Satanás. Você não está pensando nas coisas do céu, você está pensando nas coisas da terra. Você está agindo como um homem natural, que não discerne as coisas espirituais. Pedro, você não é convertido, você não nasceu de novo. Pedro, você andou comigo esse tempo todo, mas não entrou na sua cabeça. Versículo
33 diz: Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, versículo 34, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes, aí vem, talvez uma das frases mais difíceis de serem concretizadas na vida da gente. Talvez uma das frases que deixa a gente numa situação mais difícil, mais complicada, não só compreender, mas também colocar em prática. Quando foi lido hoje desenvolver a vossa salvação, é coloque em prática a sua salvação. Eu sou salvo, tá, o que é que você faz com isso? Eu vou para o céu, sim, o que é que você faz com isso na terra? Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, sim, o que é que você faz para valorizar o sangue do Cordeiro que lhe lavou, que lhe purificou? Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, eu tenho que sofrer por você, pelos outros, por todos aqueles que o Pai me deu. João capítulo 6, do 37 ao 44. Você vai perceber que todos aqueles que foram dados a Ele, nenhum Ele vai lançar fora. Até porque ninguém vai ao Pai se o Pai que o enviou não o trouxer. Tem que ter a participação de Cristo, tem que ter o sofrimento de Cristo e tem que ter o nosso sofrimento também. Se o nosso Deus sofreu para que tivéssemos vida, como agora a gente vai querer só viver uma vida de brisa? Não, mas eu fui salvo para viver uma vida na terra em abundância, é o céu na terra. Eu acho que você não está lendo a Bíblia corretamente. Você foi salvo para viver para a glória de Deus e viver para a glória de Deus. No caso de Jesus e no nosso caso, que vivemos para Ele e temos Ele como exemplo, significa também sofrer em diversos momentos. A gente vai passar por muita coisa boa. A primeira delas, salvação, certeza dessa salvação. Mas tem muito sofrimento. Estamos vivendo nos dias em que pregar o Evangelho não é uma coisa muito boa para os ouvidos de muitos. Que talvez dizer Deus abençoe você, Deus seja contigo, seja uma palavra de agressão para muita gente. E aí, para não ferir o coração daquele meu amigo, para não ser diferente daquele meu grupo de convivência social, eu me refreio e eu não digo Deus te abençoe, eu não digo Deus te ama, e eu também não digo conserta o teu caminho, volta para a casa do Pai, deixa o teu pecado de lado, pede misericórdia a Deus. Eu não digo nada disso, porque eu não estou negando a mim mesmo, eu estou seguindo a mim mesmo, seguindo a minha inclinação, a inclinação da minha carne. Eu quero ser sociável, eu quero ser agradável com todos. A palavra de Deus tem muita coisa agradável, mas também é revestida de páginas sangrentas, porque sangrenta foi a cruz que nos libertou. Quem tiver preocupação excessiva com o seu bem-estar e não se sacrificar em favor da obra de Cristo, não é digno dela. Quem quiser salvar a sua vida, melhorar a sua vida, ter o melhor que os recursos podem comprar, sem a presença e o temor do Senhor, perdeu a sua vida. Eu estou aqui querendo dizer que hoje você está dentro de uma igreja e se você for procurar tudo que é melhor na sua vida, sem a presença de Deus, é porque agora você perdeu a sua salvação. Não estou falando sobre isso. Eu estou querendo dizer que quando você joga todos os seus esforços, dedica toda a sua vida, toda a sua energia para aquilo que não glorifica a Deus, você está perdendo sua vida, você está tornando a sua vida inútil. E a nossa oração precisa ser: Senhor, torna cada dia mais útil a minha vida. O Senhor me salvou para que eu fosse glória para o Teu nome, para que eu louvasse o Teu nome, para que eu proclamasse as Tuas obras e não as minhas. Quando alguém procura ter o melhor, sem o melhor, que é Cristo, evidencia que sua prioridade não é a glória de Deus.
Os seus dias aqui na terra vão passar em meio à vaidade, vão passar em meio à inutilidade do seu proceder. Perdeu a vida, desperdiçou o tempo. Mas quem dedicar a sua vida em prol da causa de Deus, na propagação do Evangelho aos perdidos, salvará a sua vida. Então quer dizer que agora, se eu fizer evangelização, se eu pregar aos perdidos, se eu for aos 4 cantos do mundo, eu ganho minha salvação. Não, você já ganhou sua salvação. Todo o resto é a consequência disso. Você foi salvo, então você prega. Você foi salvo, então quer que todas as pessoas escutem a mesma mensagem que você escutou. Alguém foi enviado por Deus para pregar, para que a sua vida tivesse salvação. Então você também quer dedicar a sua vida para que outros tenham. Você olha com os olhos do Senhor e você ama o próximo como ama a si mesmo. Isso faz você dedicar a sua vida em prol da causa de Deus. Então o trabalho desvelado e cuidadoso para Deus não salva com o efeito eterno, mas é a evidência de uma alma que foi regenerada e salva anteriormente pelo próprio Deus. Versículo 35 diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser viver o céu na terra, não vai encontrar muita coisa. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, ou seja, quem passar por todas as aflições por minha causa, quem for perseguido por causa do meu nome, por causa do Evangelho, salvará. Versículo 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita ao homem fazer Jesus ser conhecido através de todos os locais que ele passar. Sua boca vai falar sempre de Jesus. Se o seu coração não tem sinceridade, se o seu coração realmente não tem a certeza de que esse Jesus que ele fala é o Jesus que mora no seu coração. E não se engane, existem muitos e muitos que perecem justamente com isso. Existem muitas pessoas que nós conhecemos, que pregam a Jesus de uma forma maravilhosa, que a gente diz: eu quero ser crente como esse homem. Mas no recôndito do quarto deles, a falta de sinceridade no coração e a necessidade de novo nascimento, para que eles enxerguem quem de fato é o Deus que eles pregam. Disso nós precisamos ter cuidado e pedir a Deus misericórdia, para que nós não sejamos como tais. Para que a nossa pregação seja assim, fruto de um coração de fato cheio de Deus. Que nós tenhamos vidas cheias do Espírito Santo e possamos proclamar com autoridade. O que vai aproveitar? O homem trabalhar, lá no final ele vai dizer: Senhor, eu fiz isso em teu nome, mas eu curei no teu nome, mas eu expulsei demônios no teu nome. Eu não conheço você, eu nunca ouvi falar. A sua prioridade tem que ser a glória de Deus. Isso precisa ter como base o versículo 34. Você quer ir após o Senhor, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome a sua responsabilidade e siga-o. Versículo 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Você pode se matar a trabalhar, juntar o valor que você julgar necessário para a sua independência financeira e da sua família. Quanto custa a sua alma? Quanto custa a alma do seu filho? Quanto custa nossas almas? Valor monetário nenhum e material nenhum pode comprar a alma. Salmo 49, 7 a 9 diz: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. No dia determinado pelo Senhor, você morre e tudo que você juntou fica aí. Não salva a sua vida. Não salva a sua vida. No popular a gente diz: caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. A gente cresce escutando isso e é verdade. No dia que você morrer, seu corpo sofre decomposição. E se sua alma não estiver escondida com Cristo,
no dia do juízo final, você não estará a salvo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e aí sim siga o Senhor. É durante o sofrimento e a perseguição que a gente conhece o caráter do verdadeiro seguidor de Jesus. É fácil dizer que está do lado de alguém que se apresenta imponente com seus muitos recursos, carruagens, corte real. O rei rico tem sempre súditos que estão aos seus pés perguntando o que é que o senhor precisa. Nosso rei teve que nascer numa manjedoura, numa estrebaria, porque não tinha vaga, não tinha onde se deitar. Teve que ser um parto humanizado. Não teve como ser diferente. E é por isso que eu acho lindo, e é por isso que eu gostaria que da gente fosse do mesmo jeito. Imagina que coisa bonita, sem todas aquelas aparelhagens, o nosso Salvador veio ao mundo. Ele não precisou ter plano de saúde, não precisou de anestesista, não precisou de médicos que fossem altamente experientes. O médico dos médicos foi quem estava junto com ele, trazendo à vida o que seria a semente da salvação para cada um de nós. Aquele que se envergonhar do seu período de humilhação e das suas palavras, da sua origem humilde, não haverá de estar presente quando ele se apresentar no esplendor da sua glória, no grande dia. Versículo 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você não aceitou a humilde origem de Jesus. Você não escutou a mensagem de Jesus, não quis seguir da mesma forma que ele. Você não negou a si mesmo, não se entregou às suas responsabilidades de filho de Deus e servo de Deus e não seguiu. Então, quando ele vier em todo o seu esplendor, você não vai estar na comitiva celestial. Então, quer dizer que se eu não trabalhar para Deus, eu perco minha salvação? Não, você nunca a teve. É por isso que você não negou a si mesmo, é por isso que você não tomou suas responsabilidades, a sua cruz, é por isso que você não seguiu. Porque como naquele momento Pedro não entendeu, você também não entendeu. Mas que Deus seja gracioso para com cada um de nós, que nós entendamos a sua mensagem, que nós nos renunciemos, que possamos segui-lo com integridade. Portanto, se você é de fato seguidor de Jesus, sua vida tem que evidenciar esses três aspectos. Primeiro deles, a valorização e a consciência do sacrifício de Cristo em seu favor. Ele morreu e morreu por mim. E se ele morreu por mim, eu não posso viver de todo jeito. Eu tenho que negar a mim mesmo. Ele negou a sua posição de divindade para que pudesse vir aqui como homem. Ele se humilhou. E hoje eu preciso também me humilhar na sua presença. O segundo aspecto é a negação dos seus interesses particulares. O Senhor te chama a fazer determinada obra e você diz: Senhor, mas eu não tenho tempo. Isso não é problema. Quando você morrer, você vai ter a eternidade. Mas eu espero que seja a eternidade com Cristo. Porque se não for a eternidade com Cristo, a eternidade para você vai passar bem devagarzinho. E isso não é muito interessante para nós. Hoje a gente não tem tempo. Não dá para parar para orar 10 minutos. É uma eternidade. 10 minutos eu faço tanta coisa. Não. Eu não posso vir para a escola dominical, não posso vir domingo à noite, porque eu tenho que estudar para a prova amanhã. Em 2 horas você não vai estudar aquilo que você vai fazer amanhã. Sabe o que vai acontecer muitas vezes? Você vai estudar todo um ponto que não vai cair na prova. Ah, então isso é maldição de Jesus? Não, é desobediência sua mesmo. Nunca me esqueço de uma história que me foi contada já desde pequeno e está na minha cabeça. Nós tínhamos uma tia que era costureira, fazia algumas costuras para fora. As pessoas faziam encomendas para ela e um dia ela disse: eu tenho uma encomenda para outro dia.
E eu tenho que ficar em casa, eu tenho que terminar isso. E ela fez toda uma parte de um objeto de costura, e no outro dia ela percebeu que tinha feito tudo ao contrário. Não, mas eu não acredito, eu deixei de ir para a igreja para adiantar isso, eu fiz tudo errado. Teve que desfazer e fazer tudo de novo. Às vezes a gente acha que está ganhando tempo, perdendo 2 horas de culto, 2h30 de culto, porque amanhã eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Muito mais importante a glória de Deus é a sua alma. Se você não passar naquela prova, tem uma segunda chamada. Se você não passar naquela disciplina da universidade, faz de novo no outro semestre. Ah, não ofereceu, faz no outro ano. Não tem problema, eu fiz 4 vezes psicologia na UEPB, 4. Não tem problema nenhum com isso. Consegui terminar, de todo jeito. Porque mais importante do que passar na psicologia da UEPB era minha alma. Eu não vou precisar me esforçar herculeamente para conquistar os louros dessa terra, mas eu preciso me esforçar mais do que herculeamente para que Cristo seja glorificado na minha e na sua vida também. Terceiro e último aspecto: trabalho incessante pela promoção da glória de Deus e a expansão do seu reino aqui na terra. Senhor, eu estou muito cansado, eu preciso de um tempo. E hoje a gente percebe muito isso. Eu me sinto cansado muitas vezes. E às vezes a gente diz assim: eu vou tirar um ano sabático. Usa até uma expressão que é bíblica. E eu fiz isso uma vez, mas acabei pagando com a língua. Com 7 anos, que era para eu ter o meu ano sabático, eu disse: vou sair da sala de aula. Voltei 10 meses depois. Não adiantou muita coisa, né? Estou muito cansado, é muita coisa, é muito estresse, é isso, é aquilo, outro. Pense no que Cristo fez, no que Ele caminhou, nas pessoas que Ele encontrou, nas coisas que Ele resolveu, nos dilemas que Ele solucionou, nas curas que Ele efetuou, nas pessoas que Ele tirou da miserabilidade. Em momento algum Ele disse: estou muito cansado, Senhor, me dá férias. Não disse. Então por que que hoje a gente vai dizer o tempo todo: estou morto de cansado, não dá para ir, estou muito cansado, não vai dar? Eu sei que tem dias que o nosso corpo pede realmente de repouso, e é difícil você sair de 7 horas do seu trabalho e estar de 7h30 no culto da quarta-feira. É compreensível que você não consiga, mas naquele diazinho que você não trabalhou até 7 horas, faz o esforço. Naquele diazinho que é feriado, faz o esforço. Não precisa nem fazer tanto esforço assim. Naquele dia que o seu coração pede, e no dia que o seu coração também não pede, venha. Não, no dia que eu estiver precisando, eu vou. No dia que eu me sentir meio mal assim, que estiver precisando de paz, eu vou. A gente precisa de paz todo dia. A gente precisa de tranquilidade todos os dias, porque a gente vive em dias maus. Dias em que nós não temos tranquilidade em local algum. Muitas vezes nem em casa. Mesmo que sua casa esteja em total harmonia, às vezes tem um vizinho brigando do lado. Às vezes você escuta pessoas sendo agredidas do lado da sua porta. Às vezes você escuta pessoas pedindo, implorando por alguma coisa, tocando a campainha da sua casa. Isso perturba, porque muitas vezes a gente não tem o que fazer. Mas importa que a gente coloque a nossa vida de fato nas mãos de Deus. Importa que a gente negue nossos próprios prazeres, nossos próprios interesses, e que peça que Deus nos capacite para que a gente busque a sua santa face, e aí sim tome a sua responsabilidade todos os dias e o siga de verdade, e o siga sem olhar para trás,
E o siga sem pensar que tem alguma outra coisa melhor esperando por você, que você está deixando do outro lado. Não existe nada melhor do que estar com Cristo. Não existe nada melhor do que sofrer por Cristo. Sofrer? Sim. Ele sofreu por nós. Ele padeceu muitas coisas por cada um de nós. Não foi só os sofrimentos físicos, foram as rejeições. Que a gente não ligue para nada do que tem de incômodo hoje. Que nada seja incômodo. Que nada seja difícil demais, porque muito mais Ele venceu. Muito mais Ele fez. Muito mais Ele nos concedeu. Uma vida e vida eterna. Deus possa nos abençoar, nos trazer essa consciência de que precisamos nos despojar do eu e trabalhar para Ele.